Então agora a gente vai fazer outro trabalho que é um pouco maçante. Qual é? Olha, esse botão de rosa eu já vou colocar ele para crescer com caule, crescendo com caule aqui, chegando lá em cima, depois das folhas, depois que aparecer as primeiras folhas, eu vou colocar ele para ser a primeira folha, a primeira flor a germinar. Folha 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, flor para cima da folha 4. Isso, aqui. Então a gente vai fazer outro trabalho de formiguinha agora. Qual que é esse trabalho de formiguinha? Primeiro, a gente vai mudar todos os anchor points, os pontos de ancoragem. O que são pontos de ancoragem? Os pontos de ancoragem são os lugares que essas camadas têm como referência do que é o meio. Entendeu? O ponto de ancoragem, o que ele tem de referência do que é o meio. Então, como é que eu resolvo isso? Muito simples. Eu aperto a tecla Y e arrasto para onde eu quero que ela cresça, tá? Onde você vai imaginar? Eu quero que essa flor cresça dessa folha de baixo para cima, daqui para cá. Então, o ponto de ancoragem vai ser aqui. Mas não é a situação é que eu quero que ele cresça junto com o caule, então eu ponho ele aqui, tá bom? Esse talvez seja o ponto de ancoragem mais confuso, porque a folha está ao contrário e a gente não tem uma folha só, a gente tem duas folhas, mas a gente coloca para crescer aqui junto com a ramificação, tá? Ponto de ancoragem do caule aqui embaixo. Próximo ponto de ancoragem que eu vou ver dessas folhas. Opa. Aqui. Aí agora. Ponto de ancoragem aqui. Esse ponto de ancoragem aqui partindo do caule. Esse ponto de ancoragem aqui partindo daqui, ó. Esse ponto de ancoragem partindo daqui, da pontinha aqui. Você sempre imagina como você quer ver a sua folha nascendo, tá? É simples, não é difícil, a lógica aqui é muito simples. Olha só. Então a minha base é essa aqui. Esse ponto de ancoragem serve para cuidado aí, gente, que às vezes você pode mudar o ponto de ancoragem de outra coisa. Esse ponto de ancoragem, ele serve como base para você para tudo. Por exemplo, se você for uma rotação, ele vai rotacionar a partir disso aqui, ó. Então a rotação disso, a rotação dessa flor, por exemplo, ó, como é que ela vai ser? Vai ser dessa forma. A base é o ponto de ancoragem, tá? Então, finalizando a nossa videoaula, eu vou fazer agora as ligações. O que são essas ligações? Essas ligações, elas vão me dizer o quê? Ela vai dizer para o software que o caule, por exemplo, não vai ter nenhuma ligação, mas essa ramificação vai crescer ligado ao caule e essas folhas ligado à ramificação. Então, como é que é esse processo? Simples. A gente tem esse íconezinho que parece um caracol e a gente puxa esse caracol. Tipo, eu quero que a minha ramificação tenha como base o caule central, então eu puxo esse caracol para o meu caule central. E a mesma coisa a gente faz com as folhas, as 3 primeiras folhas, a gente pula para a ramificação. E a folha 4, para o caule central. E a ramificação 2, para o caule central também. Tipo assim, tudo que for nascer a partir do caule central, a gente gruda ao caule central. Tudo que for nascer a partir das ramificações, a gente gruda nas ramificações. Tudo que for nascer a partir das flores, a gente gruda nas flores. É simples, a lógica é simples. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, gente, por favor,
põe nos comentários, porque eu tô aqui para realmente ajudar você. Eu quero que você consiga esse resultado. Vou selecionar minhas 3 flores aqui, ó, minhas 3 folhas aqui, e vou ligá-las à ramificação 2 aqui. Essa é a minha ramificação 2, tá? Ramificação 2. Esse caule. O caule 2 aqui que eu criei, ele vai ficar ligado à ramificação 2. Essa flor aqui maior vai ficar ligado ao caule. Essa flor aqui vai ficar ligada ao caule 2. Esse caule 3 vai ficar ramificado ao caule central. E essas flores aqui de cima vão ficar ligadas à flor 01, que é essa flor aqui. Então, tipo assim, numa forma prática, se eu mexer agora o caule, tudo se mexe, porque o caule é a base de tudo. Se eu mexer essa ramificação, ó, esse cacho de folhas se mexe. Esse cacho de folhas aqui se mexe, ó. Tá vendo? E eu consigo também mexer apenas uma folha. Então, basicamente, também tudo que eu fizer relacionado, por exemplo, se eu aumento o caule, se eu aumento o tamanho do caule, tudo aumenta. Se eu aumento o tamanho dessa ramificação, tudo aumenta, tá vendo? Então, todas as informações que essas coisas que essas bases tiverem, ela vai reproduzir nas coisas que estão ramificadas a ela, tá bom? Deixa eu só ajustar esse ponto de ancoragem aqui que eu não ajustei. Ok. Ficou claro para vocês, gente? Se não ficou claro, fala aí que eu faço uma live, faço qualquer coisa aí para tentar falar sobre isso, tá bom? Você pode deixar seu e-mail, você pode deixar o seu contato aí, que eu chamo você também, sem nenhum tipo de problema. Você pode mandar um direct para mim lá no meu Instagram, diz qual é a sua dúvida que eu vou te responder. O que eu quero é que você aprenda mesmo, tá bom? Apertando a tecla V, eu agora vou começar a dar movimento nessa parada aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Vou colocar deixa eu só mexer nesse ponto de ancoragem aqui de novo, que para mim ainda não está suficiente. A minha base é o início do caule, então é isso aqui. Eu usei basicamente duas funções: scale e rotation. Escala, tamanho e posição. Como é que eu encontro isso aqui no meu After? Letra S, eu vou ter escala. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que no ponto de ancoragem, no início, no primeiro ponto que eu crio, eu quero que aqui na escala, eu venho, clico nesse reloginho, puff, eu quero que ele comece aqui, e daqui a 2 segundos, eu quero que ele comece, eu quero que ele cresça, eu quero que ele tenha um crescimento de 2 segundos, tá? Então, é basicamente isso. Então, qual é a alteração? No primeiro ponto de ancoragem, eu vou colocar 0%. E no último ponto de ancoragem, eu vou colocar 74%. O meu já está aqui. Você pode colocar aí no seu. Ou senão você pode colocar também de acordo com o que você acha que é interessante para a sua camada, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou, como eu disse para você, eu vou automatizar muita coisa aqui, para ficar mais simples, para ficar mais fácil. Agora eu vou criar a rotação. Então eu clico na letra R, Rotation, seleciono só o meu caule central, Rotation, clico no reloginho, no ponto 0 eu quero que ele esteja menos 90 graus e ao chegar em 2 segundos, aqui ó, você consegue enxergar 2 aqui, eu quero que ele chegue em 0 graus. Então basicamente
Eu tenho essa informação aqui, ó. Vocês perceberam que pelo fato de eu ter ligado tudo o caule central, que eu ter tido o meu caule central como base, tudo acompanha o mesmo movimento? É interessante isso, né? Vamos lá. Agora eu vou fazer uma parada que para mim é a mágica de tudo. Por que a mágica de tudo? Porque a animação infográfica, ela é simplesmente uma reprodução do que tem no mundo real. Às vezes de forma cartoonizada, às vezes de forma mais realística, como essa que a gente está fazendo. O After Effects, ele dá essa opção da gente fazer, porque se você perceber, tá tudo muito assim, não tá orgânico, a palavra é essa, ela não tá orgânica, né? Então eu vou clicar aqui, selecionar os meus 2 pontos de ancoragem, clico com o botão direito e Keyframe Velocity. A gente também tem um gráfico, que a gente pode fazer isso pelo gráfico, mas eu não vou mostrar o gráfico para vocês agora, tá? Eu vou clicar aqui. Então ele traz para mim a intensidade do negócio. Então eu quero que ele comece mais rápido e termine bem devagar. Por exemplo, quando você levanta a sua mão, quando você faz esse movimento, você vem levantando ela bem rápido e fechando o movimento mais devagar. Então é isso que eu vou fazer, e para mim isso aí é o tempero da animação. Então eu vou iniciar rápido, então eu vou colocar 88% de influência e terminar com 11% de influência. Vamos ver o que aconteceu só na rotação por enquanto. Olha, a rotação já está bonitinha, a escala ainda não. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na velocidade da escala e fazer a mesma coisa. 88, ele já vai para os dois, porque as dimensões estão locadas. E a gente finaliza com 11. Agora vamos ver o que aconteceu. Olha, diferente, né? Bem diferente. Então é isso, gente. É isso aí, que esse é o princípio. Vamos automatizar essa parada? Eu vou fazer, sabe o que? Eu vou selecionar esses dois, vou clicar a tecla Ctrl Z. Com minha agulha aqui no início da animação, vou selecionar Ctrl A em todas as camadas e vou dar um Ctrl V. Olha o que vai acontecer, vai ficar estranho, mas eu já tenho alguma coisa, tá vendo? Eu já tenho aqui alguma coisa. Galera, é o seguinte, eu tive um problema que possivelmente você também vai ter esse problema, que eu vou resolver da seguinte forma. As nossas informações aqui, que eu falei para vocês, que tudo que a gente liga à ramificação, toda ramificação que a gente faz, ele traz essas informações para dentro daquilo que a gente ramificou. O meu caule está com 74% de tamanho, para que eu diminuir logo no início para conseguir chegar, para conseguir pegar a tela toda, né, do que eu queria. Mas eu vou resolver isso da seguinte forma, de uma forma muito simples. Eu vou pegar aqui, tecla Ctrl U, perdão, Ctrl U não, U, só apenas U, e eu vou ter as informações aqui que eu fiz de transformação de movimento, posição, escala, rotação, que eu tive aqui no meu caule, mas no caso só tive escala e rotação. Vou dar um Ctrl Z e vou clicar aqui na minha camada de cima da ramificação e vou colar. Vou apertar a tecla, olha, deixa só para você ver como é que tá. Tá estranho aqui, ó. Tá meio estranho. Eu vou resolver isso da seguinte forma. Eu vou colocar a minha agulha no ponto de ancoragem, no último ponto de ancoragem, e vou digitar, em vez de 74, 100. E aí ele vai ficar no tamanho normal. Aí agora a gente vai automatizar a parada toda. Vou selecionar tudo de novo, clicando e arrastando com o botão Ctrl C. Aí eu seleciono todas as camadas novamente e dou um Ctrl V. Agora vamos ver como é que ficou. Olha, eu já tenho alguma coisa. Eu já tenho algumas informações e algumas coisas aqui que já estão bem legais, pelo menos para mim. Tá vendo? Já tá
mostrando que as paradas aqui estão separadas, umas estão crescendo primeiro, outras estão crescendo depois. Então já mostra para mim que eu tenho alguma informação. Gente, para finalizar aqui essa parada, para a gente entrar na última parte, que é a do movimento, que também é automatizado, e você vai ver que é muito fácil. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar aqui na minha agulha, tá? Com a tecla V. Deixa eu clicar fora aqui para desselecionar. Com a tecla V. E eu vou contar 5 frames para frente. Como é que eu faço isso? Ó, eu venho aqui nesse reloginho, coloco 0,5, seleciono da ramificação para cima, aperto a tecla colchete aberto e ele vai andar todos os frames 5 casas. Aí eu vou colocar aqui mais 5, que vai dar 10. Desselecionar a última, colchete para frente. E assim sucessivamente, tá? Vou adiantar o vídeo aqui para não ficar nesse processo junto com vocês, que ele é meio chatinho. A primeira vista eu já concluí aqui a organização desses frames, dessas camadas, o que começa primeiro e o que começa depois. Eu vou dar uma apertar a tecla espaço e junto com vocês eu vou ver se isso deu certo.